Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e esta é a segunda e última parte da entrevista com o ator Leopoldo Pacheco. A gente começou falando sobre uma epígrafe de Jean-Luc Godard, Cultura é regra, arte é exceção. Vamos seguir um pouquinho por aí agora, mas ampliando um pouquinho o debate, falando sobre um pensamento de Vivienne Westwood, retirado deste livro homônimo, né? Em que ela fala também de cultura e arte. E eu selecionei um trecho de um pensamento que está nessa obra, que é o seguinte, abre aspas, com as pessoas que viveram antes de nós, podemos redescobrir visões diferentes do mundo por meio da arte. Esse é o verdadeiro significado de cultura. E, por comparação, formamos nossas próprias ideias de um mundo melhor do que esse em que vivemos, que bagunçamos. Nós podemos mudar o futuro. Então, Leopoldo, abrindo a nossa segunda e última parte aí do papo, com base nesse pensamento da Vivienne, eu queria te perguntar uma questão um pouquinho delicada, envolvendo mais uma vez políticas públicas, mas mais relacionada a conceito, tá? Que é o seguinte, logo nos primeiros dias de seu governo, o prefeito João Dória envolveu-se numa celeuma aí com pichadores e grafiteiros, tendo como pano de fundo o discurso da manutenção da beleza e da limpeza da cidade de São Paulo. A polêmica, para você, é fruto de, abre aspas, visões diferentes de mundo por meio da arte, fecha aspas, como define Vivienne Westwood, ou é da subjetividade típica de algumas expressões artísticas? Mais uma vez, a gente vive numa metrópole, né? E do qual a gente tem como movimento popular vamos dizer, da nossa periferia, a pichação, né? Muitas vezes eu também, quando ele é destrutivo, vamos dizer assim, no sentido de pegar um monumento, eu também sou contra, né? Eu também não gosto. Agora, eu acho que ele é um movimento cultural, ele é um movimento popular e ele precisa ser visto, antropologicamente, inclusive. Então, eu acho que tanto o grafite quanto... O grafite são obras incríveis, né? E vivemos numa metrópole. Então, eu acho que são visões diferentes de mundo mesmo, assim. Né? Eu acho que o fato de eu trabalhar nesse lugar com tanto empenho, né? Como artista, isso tudo me preenche muito, isso tudo me traz muito. Então, eu também fiquei muito impressionado com isso, né? Eu fui ver uma exposição incrível da Dora Longo Bahia, que é uma artista plástica na Galeria Vermelho, uma exposição inacreditável, onde ela expõe esse momento, mais ou menos, que a gente está vivendo, da seguinte maneira. Ela pegou todas as capas de jornal do período das Olimpíadas e pintou um palhaço em cada capa de cada dia das Olimpíadas. Então a exposição está lá inteira, colocada a Olimpíada inteira, pintada com as capas de jornal, com um palhaço pintado na frente. Eu vi uma matéria, excelente. E, intercalado a isso, ela pegou as suas obras, as obras dela, sim, quadros grandes, pinturas e coisas, e cobriu de cinza. E intercalou nessas obras dela. Então eu acho que é um olhar muito profundo e muito interessante que a Dora Longo teve a respeito do que está acontecendo. Sim. Ela, como artista, pintou os quadros de cinza. Né? Eu acho que é um manifesto muito profundo, assim, né? Como artista, de você ceder uma obra sua para criticar o que está acontecendo. Né? Eu acho que é uma exposição que me impressionou bastante. Me perdi? Não, perfeito. A gente está falando dessa questão de visões diferentes de mundo, né? Porque na visão do prefeito, a pichação, diferentemente do grafite, embora no início as coisas tenham sido misturadas, depois ele separou. Exatamente. Não é vista como uma expressão artística, ao contrário do que você está colocando, até com uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? Uma visão antropológica do negócio.
Então, eu acho que você sintetiza com o que você disse, o que a Vivienne, eu acabei nem contextualizando, a Vivienne ela é uma estilista inglesa, responsável pela moda punk e new wave modernas, né? A Vivienne Westwood, eu sou figurinista também de teatro, né? E acaba que eu tenho uma paixão grande pelo trabalho da Vivienne Westwood e acompanho isso desde que eu sou moleque, porque eu vi nascer o movimento punk. Sim. Ela com Malcolm McLaren, que era um outro músico, Sim. que criaram esse movimento na Inglaterra, e ela se tornou uma grande estilista. Sim. E ela é sempre muito crítica no trabalho dela. Assim, a Vivienne é uma mulher muito interessante. Sim, essa frase acho que mostra como ela enxerga, né? Não só o trabalho dela, mas o conceito de arte, de cultura de uma maneira mais abrangente. Mas então, voltando, já que a gente está falando de visões de mundo por meio da arte, qual a visão de mundo que a arte do ator Leopoldo Pacheco proporciona ao cidadão Leopoldo Pacheco? Puxa... Eu acho que tem um lugar onde eu moro, estou te falando do trabalho, né? Estou te falando do ator. Sim. Um lugar onde eu moro que me ensinou a não ter juízo de valor a respeito dos personagens que eu faço. Isso me traz um olhar de compreensão muito profundo, eu acredito, do meu trabalho. Sim. Estou falando do Leopoldo Pacheco para o Leopoldo Pacheco, né? Do Leopoldo Pacheco ator para o Leopoldo Pacheco civil. E que isso é uma coisa que verdadeiramente me faz entender que as coisas não têm um lado só, né? Elas têm muitos lados, né? E que eu tento sempre abraçar esse universo que cada personagem me propõe. E que eu acho que é nesse lugar que eu consigo filosofar a respeito do meu trabalho. Então eu sei que o meu olhar está educado de uma maneira muito sensível para muitas coisas. Eu me interesso por plantas, eu estudei um pouco de botânica, eu me envolvo com as plantas, eu acho que é uma maneira de gerar vida muito especial, é uma maneira de você compreender o mundo de uma forma muito especial. Eu acho que o fato de eu lidar com caracterização de teatro, o fato de eu, de uma certa maneira, mexer um pouco, eu tenho muita habilidade manual, trabalho com madeira, trabalho com objetos, então eu acho que isso tudo está ligado, né? Eu acho que eu pude, quando criança, teve uma situação muito singular que aconteceu na minha vida. Aos 13 anos eu queria muito estudar pintura, meus pais sempre foram muito sem grana, era muito difícil, o material era muito caro, tudo era importado. E eu lembro que quando eu fiz 13 anos eu cheguei em casa e uns tios que eu amo, eles de paixão até hoje, me deram de aniversário uma caixa de tinta holandesa e a sala da minha casa era coberta de telas brancas de todos os tamanhos e de tudo. E eles me deram um impulso para eu estudar aquilo que eu queria tanto e que não tinha como, né? Por falta de grana e tudo. Então, eu tive um estímulo. Eu acho que a gente não depende de dinheiro para alcançar as coisas. A gente depende muito de perseverança, de olhar. Eu acho que eu me transformei muito como artista desde então. A possibilidade que eu achei que abriu uma porta e falou assim, nossa, é nesse lugar que eu quero estar. Uhum. Então, eu achei esse lugar que me faz bem. Eu achei esse lugar onde eu acho que em cada uma das coisas que eu faço, eu estou interferindo em alguém, eu estou educando alguém, eu estou melhorando a vida de alguém, eu estou fazendo alguém enxergar um pouco melhor o mundo, com tudo isso que eu faço, com o meu jardim, com as minhas plantas, com os meus objetos, com a minha caracterização de teatro, os meus figurinos, e aí vai, né? É meio infinito, assim, né? Eu morro de vontade de voltar a pintar de novo. Né? Você chegou a pintar?
Eu pintei. Chegou a pintar? Pintei muito. Mas parou. Então eu fui fazer teatro depois que eu fiz artes plásticas. Eu fiz artes plásticas na FAP. Então, assim, no fundo, o que aconteceu? Toda essa estética minha foi para o teatro. Sim, houve essa Então, transferência. os figurinos são escultóricos, Sim. os cenários são significativos no sentido plástico. Sim, plástico. Né? Eu gosto disso tudo, né? E é nesse lugar que eu acho que eu me comunico muito. Né? Legal, bacana. E até por falar em lugar, você transita em dois mundos distintos, o da cultura de massa, na televisão, com as novelas em especial, e o das artes cênicas, no teatro. No Brasil ainda restrito, infelizmente, apenas a uma parcela aí da população. Especificamente com relação ao teatro, na sua opinião, o que falta ao teatro no Brasil para que, de fato, ele se torne uma expressão da cultura popular? Não que ele não seja, mas que ele se torne realmente mais acessível às pessoas. Então, eu volto para o mesmo lugar, educação. Meu filho tem 22 anos, então às vezes ou eu vou levá-lo a algum lugar, ou eu mesmo vou a alguma festa, algum lugar para dançar, alguma coisa, e você olha do lado de fora, você vê aquelas filas quilométricas de gente que vai para a balada e que vai beber e que vai gastar dinheiro bebendo e que vai pagar para entrar, porque você tem que pagar um ingresso para entrar. Sim. Então existe uma necessidade de consumir esse prazer do ir para uma balada, por exemplo, que eu acho super legal, também gosto. Saudável. E também vou. Claro. Mas por que essa fila desse tamanho não se forma na porta de um teatro? Porque você tem dinheiro para gastar na balada, com a bebida, com a fila, com o táxi que você vai pegar aí até lá. E por que o teatro é tão caro? Ele não é caro. Pois é. Ele depende do ser humano ali trabalhando, fazendo. Ele não tem um filme gravado que você vai sentar e vai ver numa tela, liga e desliga a hora que você bem entender, claro. Como na televisão. Né? Tá bom, eu vejo agora, não vejo depois. Eu vejo o capítulo amanhã, O teatro, ele acontece ali. Né? Então, assim, eu verdadeiramente assim, acho mesmo que é educação, porque público tem. Desculpa, Sim. A gente vive numa metrópole, né? Sim. E tem público para tudo. Você tem público para tudo. Estou falando do teatro especificamente, para o musical, para a dança, para o teatro cabeçudo, para o teatro mais intelectualizado, para o teatro experimental, para a comédia. Você tem público para tudo. Sim. Né? Então, eu acho que sim, volto para o começo da nossa história. É educação. Perfeito. Como você avalia o cenário artístico independente em suas mais variadas expressões, numa época em que antigos modelos de negócios e hábitos de consumo de cultura foram completamente transformados e novas realidades são construídas rapidamente, dia após dia? Como você vê o cenário independente nas artes e na cultura? É uma resistência, né? Eu acho que o artista tem o dom de ser resistente. Né? Historicamente, as artes, elas não são a mais confortável das opções, né? Assim, acho que todo pai, quando nasce o filho, vai ser médico, vai ser... Artista não pensa. Vai ser engenheiro, vai ser um grande... hoje em dia, advogado, jogador de futebol, um grande advogado. Né? E, de repente, eu acho que... Eu olho para mim, eu venho de uma família que não é de artistas, nunca teve ninguém. Eu não sei de onde surgiu esse lugar, assim, esse excesso de sensibilidade que precisa ser trabalhado. Claro. Né? Então, eu acho que conheço grandes médicos, conheço grandes engenheiros, arquitetos, dentistas, advogados, conheço grandes artistas também. Sim, claro. Né? E essa é a carreira mais difícil de todas. É a mais difícil. É a mais difícil de todas. Eu acho que historicamente o ator antigamente, a atriz sobretudo antigamente, era quase uma prostituta, sim, né? Éramos muito mal vistos, sim. Assim, né? Hoje em dia eu acho que nesse lugar melhoramos muito, mas a gente precisa consumir mais cultura, consumir não no sentido do consumo da grana, só consumir. Então, hoje em dia, tanta coisa. A gente tem Sesc em São Paulo, que tem exposições incríveis, que tem teatros
espetáculos incríveis Sim. e super acessível, Sim. né? Eu acho o Sesc realmente uma coisa impressionante. Você entrar num Sesc, você tem aquilo à disposição. Acho que eu nunca vi isso em nenhum outro lugar do mundo. Bem legal, São Paulo com certeza. impressionante. Concordo com você. Impressionante. Então, acho que sim, precisa se consumir mais, precisa... as pessoas precisam se sensibilizar mais consigo mesma, não estou nem falando com o outro, estou falando consigo mesmo, ser mais sensíveis com elas próprias, né? De perceber que isso é um grande alimento, né? Isso é uma grande... Elemento e alimento, né? Ele é o super alimento. É um super alimento. Ele é um super alimento. Eu falo do independente porque hoje, por exemplo, é muito comum você ver, por exemplo, escritores independentes, né, que lançam o seu próprio livro por autopublicação, companhias de teatro que, na verdade, nem são companhias, mas é um grupo de amigos que se junta, apaixonado pela arte. Entendi, eu vou complementar esse... Você acha que realmente nesse momento de transformação social que a gente vive, e a gente está falando de Brasil, mas de uma maneira geral isso acontece e reverbera proporcionalmente falando em outros países, dá para se pensar que o caminho talvez seja o cenário independente ou não, o cenário independente vai sucumbir? Eu acho que a gente vem fazendo pesquisas e tentativas nesse lugar, né? Sim. Então, vou te falar de alguns casos que eu acho que são incríveis. Primeiro, eu acho que tem uma pessoa que é o Antônio Fagundes, que vem produzindo os espetáculos dele com dinheiro do próprio bolso. E o Fagundes produz grandes espetáculos, grandes textos, grandes experiências em teatro que ele vem fazendo, e que isso também me alertou, isso também eu olhei e falei assim, pô, guardadas as proporções, também posso me arriscar a voltar a produzir como produzíamos antigamente, de pegar o projetinho embaixo do braço, bater na porta do carro e falar, eu quero conversar com você, quero te vender o meu projeto. Então eu acho que a gente está fazendo essa virada nesse momento. A minha mulher é produtora e produziu um grande musical, que ela tem uma equipe ao todo de quase 40 pessoas trabalhando, entre elenco, banda, técnica, tudo é uma ficha técnica muito grande, ela e o Bruno, que é um ator, resolveram produzir esse espetáculo e estão bancando bravamente aí, somente com bilheteria. É claro que você produzir um espetáculo com 3, 5, 10 atores é uma coisa, você produzir um grande musical com 40, sobreviver com ele, eu acho uma glória, mas eu não acho que isso deveria ser uma regra. Eu acho que verdadeiramente está difícil conseguir patrocínio, estamos passando por uma fase muito difícil, mas prova-se também que a produção independente é viável. Eu não acho que ela é uma saída que a gente tenha. Eu acho que ela também é uma saída, né? Mas que isso está acontecendo pela falta de patrocínio, pela falta de fomento de uma maneira mais ampla, falando, né? Todo artista, isso é uma discussão antiga, né? O direito ao ócio, o ócio é criativo, eu acho que é quando a gente melhor produz, quando você tem a sua cabeça livre, tranquila. Então, assim, sei lá, né? Eu não sou escritor, mas se eu fosse, eu imagino me debruçar durante 2 anos na mesa da minha casa, saca, assim, e me dedicar a escrever uma obra, saca? Quem paga isso? É muito louco, né? Você pensar, como não faz? Então, não tem, entendeu? Quando há paixão, não tem dinheiro que pague. Mas claro, mas deveria ter. Precisa ter. Se é o desejo de ser o seu sustento, deveria ter. Esses meninos estão fazendo esse musical aí, praticamente esse trabalho desde que ele começou até agora, que ele já está alguns meses em cartaz, já são 2 anos. Na raça. De empenho. Sim. Né? E sem retorno. Tudo bem, o retorno para manter o espetáculo ali funcionando, né? Sim. Mas não traz toicinho na venda. E aí eu já emendo a próxima pergunta. Este é o maior desafio do artista no Brasil? Ou há algum outro ainda, que é talvez sobreviver de uma paixão num país em que não há educação para a cultura, não há o fomento devido à cultura? Qual é o maior desafio do artista no Brasil atualmente? Nossa. São vários. Nossa. Essa é uma discussão tão longa, né? Eu acho que é um pouco tudo isso que a gente vem falando aqui o tempo inteiro, sobre a questão da educação, como isso é
é um grande definidor mesmo, né? Eu acho que a educação está ligada exatamente à formação de um senso crítico, e o senso crítico é que traz a possibilidade da pessoa escolher aquilo que ela quer consumir. Claro. Né? Hoje em dia eu acho que as pessoas consomem aquilo que elas são obrigadas a consumir. Né? O desejo de você ter o melhor carro, a melhor televisão, o melhor... Né? Verdadeiramente, no fundo, é muito desnecessário. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu conforto básico. Agora, esse lugar, ele não depende de dinheiro, né? Ele depende de um olhar. Claro. Ele depende de uma... Então, eu verdadeiramente acho que o maior desafio do artista hoje é ele acreditar nele. Esse é o maior desafio, né? Porque eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo exatamente porque o que eu faço não dá dinheiro, né? O que eu faço não me leva a nada. Né? Então, deixa o sonho de lado. Deixa o sonho de lado pela necessidade do consumo. Da sobrevivência, né? do consumo. Ou da sobrevivência. Claro. Claro, que é uma grande maioria da sobrevivência, sem dúvida nenhuma. Mas ligada a esse lugar da necessidade de ascender. De ascender e de ter. Perfeito. Né? Então, eu acho que existe um meio do caminho, né? Perfeito. Que eu acho que seria o ideal para todo mundo, ter o seu conforto básico, para poder sentar numa mesa e se debruçar ali e ficar, sei lá, 2 anos, se ele quiser, desenvolvendo o livro dele. Aquela paixão toda. Eu entendo bem o que você está falando. Mas é difícil. Compreender isso é muito difícil. Verdade. Né? E a pessoa, que eu falo que o grande desafio do artista é continuar acreditando nele mesmo, é nesse lugar. Né? Claro. Talvez a necessidade... A dona Fernanda fala uma coisa incrível, né? Todo ator que pergunta como eu devo estudar para me transformar num ator. Primeiro, você tenta, de tudo quanto for jeito, vai estudar, vai dizer, se mesmo assim você não conseguir, você quase morrer por causa disso, então você é um ator, porque aí você realmente vai dar um jeito e vai se encaixar em algum lugar. Sim. Porque realmente é uma carreira muito dura nossa. Eu estou falando da nossa porque aqui eu vivo como artista, né? Claro. Sou o ator. Claro. Mas isso... com a literatura, com as artes plásticas, com as outras expressões de arte também, sem dúvida. Todas as formas de arte, né? Sem dúvida. A popular, né? Com a importância que a gente tem de estudar o clássico para transformar e virar, para você ser mais arrojado, mas você precisa conhecer. Lógico. Você não pode pular essa etapa aqui, senão isso é educação, isso é cultura, né? Não sei se te respondi, mas... Não, respondeu? Perfeito. E a gente vai fechar agora, infelizmente, nossa última pergunta, que é a seguinte, voltando um pouco para o pensamento da Viviane, de que modo as artes e os artistas podem mudar o futuro para você, Leopoldo? Então, eu acho que, como a própria Viviane fala, assim, eu acho que a gente tem a capacidade de estar vivendo nesse mundo e de compreendê-lo, né? Está difícil compreendê-lo, mas a gente tem essa obrigação. Sim. Né? E a gente tem, como artista, a obrigação de transformar esse mundo. E eu acho que a maneira que a gente tem de transformar esse mundo que a gente vive é você escrevendo um livro, eu fazendo a minha peça, eles gravando aqui o nosso trabalho, que isso vai ser reproduzido. Sim. Senão não... A gente é um ser político por natureza, né? Nascemos e estamos inseridos numa sociedade em que as coisas não caem do céu. Sim. Né? Ela depende de mim. Né? Então, se eu não tiver acordado e se eu não souber escolher o meu político, que eu acho que é o grande problema que a gente tem, não saber escolher político, né? Vide o nosso governo, eu acho que não faz sentido viver, né? Não faz sentido viver. Então, acho que essa tradução do que eu aprendi desde criança até agora está inserido em tudo que eu faço. Né? O que eu estou fazendo hoje está ligado ao que eu comecei, ao que eu estudei, ao ser humano que eu sou, a como meu pai lidou comigo, a como eu lido com meu filho. Perfeito. Tudo isso está aqui dentro desse lugar onde a gente trabalha. E eu acredito mesmo, eu estava te falando isso, eu acho que esses moleques, eu sinto isso, meu filho veio para melhorar o mundo. E eu acredito que eu ajudei a construir um ser humano melhor. Então, eu acho que tomara todo mundo consiga. Porque pois é. Estou batalhando arduamente para cumprir com a minha
Deixar vontade. o legado, literalmente. Não, né? a minha vontade de que o meu filho seja um cara bacana. Um cara legal. Ético. Sim. Que compreenda as coisas de uma maneira mais humana, livre de preconceitos, livre de... Eu acho que ele é uma pessoa assim, eu tenho bastante orgulho do meu filho. Que bom, que bacana. Gente, eu continuaria aqui por muito mais tempo, eu acho que o bate-papo foi excepcional, como não poderia ser diferente. Leopoldo é um grande talento, um ator multitalentoso, figurinista, cenografista, maquiador, um homem do teatro, um homem da televisão, e foi por todos esses talentos e pela pessoa que é, alguém que até é bastante reservado, por isso que eu me sinto muito honrado de você ter me dado esse privilégio, mas fiz questão de realmente ter essa conversa mais aprofundada sobre arte e cultura, que também é o meu modo de vida, com alguém do gabarito do Leopoldo. Então, Leopoldo, eu só tenho a agradecê-lo, foi uma honra, o prazer foi todo meu. Espero ter Eu tenho ajudado aí de alguma maneira. Tenho certeza que as pessoas adoraram o nosso papo e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.